seja bem-vindo e bem-vinda. Meu nome é JT Cerqueira e aqui nós falamos sobre cooperativa, economia e política. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os ramos do cooperativismo. Siga comigo. Então, essa é a nossa tela com a nossa aula aqui dos ramos do cooperativismo. Então, existem os ramos do cooperativismo de hoje, de antes, né? A gente vai ver um pouquinho lá fora e algumas curiosidades, né? Algumas coisas curiosas que eu trouxe aí para o final do vídeo. Então, vamos começar. Então, hoje, né, ou melhor dizendo, sempre foi assim, né? Nos ramos do cooperativismo, a gente sempre vai entender que isso foi um regulamento de dentro do cooperativismo, ou seja, as cooperativas elas entendiam que elas sendo divididas por tipos, isso traria benefícios em termos de organização, juntar a força coletiva, de trazer recursos para poder a gente trocar ideias de administração, de rumos, de soluções para resolver problemas, assim como o entendimento o reconhecimento da sociedade, tanto no nível jurídico como no nível social. No, I was not going to answer until you let me know that you were done. A gente às vezes espera, às vezes a visita vem e a gente não espera, né? Então vamos lá. Vamos ver quais são os ramos do cooperativismo hoje em dia no Brasil. Bom, são 7 os ramos, tá? Os ramos é agropecuária, crédito, transporte, trabalho e produção de bens e serviços, saúde, consumo e infraestrutura, tá? Então, existiu antes, depois a gente vai falar um pouco sobre o antes, mas isso aqui foi, tipo assim, os ramos são sempre algo que existiram, ou sempre não, mas desde que houve a modernização e certos debates em torno do cooperativismo moderno, sempre houveram ramos porque se entendeu a necessidade de se construir, né, comunidades de cooperativas, né, federações, melhor dizendo que é o termo federação, e não só isso, mas também para termos de recursos, né, em termos de educação, porque óbvio, se você faz parte de um ramo da cooperativa, você quer que esse ramo, a cooperativa como um todo, cresça, mas que esse ramo também cresça e se desenvolva bastante. Porque quanto mais pessoas, melhor é, porque você tem mais ideias para poder trocar, né? É uma coisa bem legal de se fazer, diga-se de passagem. Então vamos lá. Continuando aqui. Então vamos ver agora como é que era antes, né? Então lembrando que hoje nós temos 7 ramos do cooperativismo, de acordo com a OCB. E antes, né, houve uma reestruturação, né? Ou seja, eram 13, né? Eram 13 os ramos do cooperativismo, viraram 7 agora. E os 13 ramos eram consumo, social, trabalho, educacional, transporte, agropecuárias, saúde, crédito, habitacionais, produção, infraestrutura, turismo e lazer. Então, bom, vamos aqui comigo, tá? Então, o que acontece, né? A gente, assim, obviamente que há toda uma discussão sobre esses ramos. Algumas pessoas pensam de modo mais pragmático, né? Tipo, precisa ficar mais enxuto. Você tem outras pessoas que pensam, por exemplo, que isso poderia trazer um mais dinamismo. Você também pode ver que, né, esses ramos, como eles são estruturados em termos de representação, porque a gente tem que entender que a cooperativa ela tem representatividade forte, né, dentro da OCB, dentro da parte do sindicato, né, da parte sindical, da parte da infraestrutura de educação. Então, quanto mais ramos tem, mais dinheiro vai precisar ser gasto. E num momento como esse que a gente está no Brasil, né, de 2020, com pandemia e essa administração maravilhosa, melhor dizendo, né? Vamos lá, vamos continuar. Não vou entrar nessa questão hoje. Não quero me estressar. Mas vamos lá, né? Então, o que acontece? Você enxugar um pouco parece ser interessante, mas a gente também tem que ter alguns cuidados, né? Porque, por exemplo, a cooperativa de habitação entrou para a parte de infraestrutura. E a cooperativa de habitação ela não tem só, único e exclusivamente, a função de trazer habitação para as pessoas de forma mais acessível, né? Ela tem uma ideia de transformação econômica do próprio bairro, das próprias comunidades, né? Né, de regulamentação também dessas habitações. Então, sabe, por exemplo, a cooperativa, que é as cooperativas sociais, ou a cooperativa social, ela tem funções que são, como o próprio nome
explícita, né? Ela era social, e aí virou especial e hoje está na parte de bens e serviços. E ficam, tipo assim, obviamente que se eu acredito, né, eu quero acreditar, e se você estiver curioso sobre o debate dessa mudança de ramos, né, dos ramos, da reestruturação dos ramos do cooperativismo, coloca aí embaixo, porque aí eu posso fazer uma coisa que é só sobre essa reestruturação mais especificamente. Aí eu posso tentar trazer pessoas também aqui para poder a gente debater um pouco mais sobre isso. Se é curioso, coloca aí. Mas existem funções, né? Esses ramos existem por um motivo, né? Existem funções que eles colocam. A gente não precisa ficar se apegando a certos nomes, mas também a gente também tem que ter cuidado, porque a cooperativa ela tem valores e princípios. Inclusive, olha o izinho aí em cima, né? Passando aí para mostrando né, a parte de valor, o vídeo de valores e princípios que a gente fez. E a cooperativa tem que tentar respeitar ao máximo esse tipo de coisa, né? Qualquer empreendimento cooperativista ela pode pender para um lado ou para um outro, mas ela tem que andar com essas duas pernas, né? Entre o mercado né, e a parte de valores e princípios do cooperativismo. E aí é uma discussão bem grande, que se você estiver interessado, coloca aí, mas, né? Voltando aqui para nossa aulinha, tá? Então, muito bem, esses são os 13 ramos aí do cooperativismo. Deixei no ar aí para ver se vocês colocam aí alguma coisa para querer saber mais sobre a reestruturação, tá? E aí a gente faz um vídeo mais específico sobre isso. Mas esses são os 13 ramos, né? Eles estavam voltados para a mesma coisa, deixando claro que desses 13 ramos, a cooperativa de trabalho tem uma área de uma lei específica, né, para as cooperativas de trabalho. As cooperativas de trabalho elas continuam nos 7 ramos. Continua sendo um dos ramos, né? Ele foi juntado junto com o trabalho, produção e bens de serviço. Tá? Então, a gente, tipo assim, se você está curioso sobre um pouco sobre as leis, eu também tenho um vídeo aqui, né? Olha o uzinho aí passando aí em cima, né? Um pouco sobre as leis que regulam as cooperativas, algumas leis, 3 na verdade, leis que regulam parte das leis que regulam as cooperativas no Brasil, tá bom? Vamos seguir em frente. Então, como é que funciona esses ramos fora do Brasil? Bom, a gente tem que entender que fora do Brasil não vai funcionar muito diferente. Por quê? Porque existe toda uma questão, como a gente já debateu aqui, né? Olha o izinho aí de valores e princípios passando aí de novo, tá? Que existem valores e princípios e uma estrutura e toda uma história de como isso foi desenvolvido. Né, a atuação das cooperativas e do cooperativismo no Brasil e no mundo. Então ela não vai poder destoar muito, né? Mas ela tem algumas diferenças, talvez, na parte jurídica, na atuação, de como as pessoas compreendem o que elas acabam valorizando um pouco mais naquilo que o cooperativismo tem a oferecer. Tá? Então, então, como eu disse, né, vai ter um padrão muito semelhante. Tá? Então, aqui na América do Norte, né, que é o que eu tenho um pouco mais de conhecimento. Tá? Então, de acordo com a IWCA, que é Independent Welding Distributors Association, traduzindo aqui de forma livre, seria uma associação independente de distribuidores de soldagens. Tá? Eles atuam aqui mais ou menos onde eu moro aqui, né, na costa oeste dos Estados Unidos, não só dos Estados Unidos, mas do México e do Canadá também, né? Então é uma cooperativa, né, gigantesca e muito interessante. Então, para eles, os ramos do cooperativismo são consumo, trabalhadores, produtores, compradores e híbridas. E as híbridas são bem interessantes aqui, tá? Porque as híbridas é o seguinte, você pode ter cooperativas com diferentes funções, mas elas vão ter mais ou menos alguma dessas 4 qualidades, ou ela vai atuar de alguma forma com esses 4 ramos, mesmo que elas tenham que se misturar. Ou seja, você tem uma gama gigante. Então, por exemplo, você não vai ter um hospital que é uma cooperativa, ela seria de serviços, mas ela de serviços, então ela seria o quê? De compradores ou de consumidores, ou então de trabalhadores e consumidores, né? Porque você vai ter os trabalhadores ali, você vai ter os consumidores, se você tem produtor, então, tipo assim, você tem rearranjos que elas podem ter dentro das cooperativas híbridas.
E isso é só a IWCA, porque, por exemplo, se você for para Twin Peaks, lá em Michigan, né, ou se você for para outras cooperativas que se localizam mais no norte e nordeste, você tem uma forte tradição de cooperativas habitacionais. Isso aí é uma coisa que é muito interessante, por quê? Porque foram as cooperativas habitacionais que conseguiram quebrar com certos estereótipos e trazer certas oportunidades, especialmente para os ex-escravos, né, quando acabou a escravidão, né, teve toda a Guerra Civil aqui nos Estados Unidos, teve a época de reestruturação do Sul, de impor a lei anti-escravidão também no Sul, que não foi uma coisa assim do dia para a noite, né? Não é a lei passou e acabou, a guerra acabou, não. Teve vários problemas. E o que foi? As cooperativas habitacionais, elas trouxeram a oportunidade para os ex-escravos aqui nos Estados Unidos de conseguirem obter propriedade, de pagar um preço que fosse justo e de não só isso, mas de organizar a própria comunidade ali dentro do bairro para poder trazer desenvolvimento, trazer educação, inclusive alguns dos líderes mais importantes, alguns dos líderes da causa negra, né, nos Estados Unidos, eles saíram de dentro dessas cooperativas habitacionais. Então trouxe a oportunidade educacional, econômica e teve alguma transformação que não diria que seria gigante para todos os Estados Unidos, porque se fosse, né, não teríamos a condição que a gente tem hoje, mas para aquelas pessoas que conseguiram se organizar, ou que seguiram essa organização de cooperativas habitacionais, aí foi perfeito. Aqui nos Estados Unidos, inclusive, a primeira cooperativa habitacional foi aqui em Nova York. Então, né, eu sou um apaixonado, né, na verdade de tudo em cooperativa, mas a habitacional é uma delas, uma das especiais. Então vamos lá, seguindo em frente. Bom, e aí vamos aqui a nossa parte final, tá? Que são cooperativas que eu achei interessantes, assim, as ideias, né? E eu vou sempre trazer algumas cooperativas com ideias interessantes aqui para a gente poder debater. Então foram duas. Uma é uma cooperativa chamada Sociedade Cooperativa de Escritores Independentes, tá? E a outra é uma Cooper Social. Então vamos para a primeira, tá? Essa cooperativa aqui, a Sociedade de Escritores Independentes. Então eu tirei aqui um print screen para vocês darem uma olhada. É interessante, tá? Assim, tá aqui, né, tá aqui na cara de vocês. É na Espanha, tá? Essa cooperativa, né? Obviamente a Espanha é um país que tem uma tradição belíssima de cooperativas. E aí o que eu achei interessante é que são escritores que se juntaram ali na Espanha, tá? Pessoas que têm a intenção de ser escritores e eu acho que isso fortalece muito algo que é muito interessante para o Brasil, então por isso que eu estou trazendo essa ideia. Se você escritor conhece gente que tá querendo ser escritor, mostre esse vídeo para eles, tá bom? Então o que é? São escritores que eles provêm serviços para a sociedade que o escritor pode prover. A formação de livrarias, né? Não de bibliotecas, de livrarias, talvez possa ter biblioteca, enfim, né? Aí fica a critério aí dos clientes futuros cooperativados, né? Eventos, né, literários, né, que eles podem realizar como escritores. Tem a área de blogs, tem a área de serviços, ou seja, eles promovem serviços de escrita, de leitor beta. Se você não sabe, leitor beta é aquela pessoa que vai ler seu livro de uma forma crítica para lhe ajudar com problemas que você pode ter na leitura, na narrativa e por aí. E por aí vai. Então você tem uma infinidade de coisas que traz, né? Eu acho até que tem a parte aí de correção, né, de textos jornalísticos e tal, e, enfim, né, tem uma série aí de coisas. Né? Ou até o bom e velho TCC que você precisa corrigir, né? Aí, ó, né? O ganha-pão, quem sabe, né? Então o que acontece? É bem interessante, eu achei muito interessante porque isso aí bate, né, especificamente num problema muito grande que existe no Brasil, que é a condição de formação literária, ou seja, e quando eu falo formação literária, não estou falando só de leitores, mas de ter gente que quer escrever livros, mas não tem espaço para escrever livros. Então isso aí ou então o espaço é muito pequeno, muito restrito, e não só isso, mas evita também, começa a combater uma coisa que existe no Brasil que se chama literatura de vaidade, né? Pelo menos é assim que se chama em inglês, a vanity writers, eu acho que é escritores de vaidade, algo assim, né? Uma tradução aqui livre. Que é o seguinte, o cara paga, né, para ter um livro e o livro é publicado e
né? E isso não é tão interessante assim, ou talvez até não seja nem um pouco interessante para a parte literária. Que o interessante é o seguinte: você escreve seu livro e você vai tentar vender essa ideia desse livro, e aí você consegue gente que vá publicar esse livro. Isso eu já tentei escrever livro, tá? Vou aqui tentar ser sincero, vamos lá. Então eu já tentei escrever, na verdade, 3 livros e foi muito difícil para mim, sabe? Não só foi muito difícil a parte de tentar escrever os livros em si, mas foi muito difícil encontrar lugares onde eu achasse alguém que pudesse ter interesse em publicar esses livros. Então eu acho que isso aí seria algo muito interessante, mas muitíssimo interessante, para poder começar a batalhar não só para trazer, né, a questão financeira, porque o escritor precisa sobreviver de alguma coisa e nada melhor do que ele puder sobreviver né, do seu trabalho, mas começa também a bater na questão de produção literária, quantidade, qualidade, divulgação, né? Então eu acho que uma cooperativa de escritores no Brasil ia ser, sabe, ia juntar a fome com a vontade de comer e resolver o problema tudo ao mesmo tempo, sabe? Não é nem 2 coelhos com uma cajadada só, são 3, 4, 5, 20 coelhos com uma cajadada só. Vamos lá para a nossa próxima cooperativa. Ok, essa foi a Sociedade Cooperativa de Escritores Independentes ali da Espanha. E vamos para a Cooper Social, tá? A Cooper Social é uma cooperativa social de Porto Alegre, tá? Que foca em provar com a atividade laboral pessoas com algum tipo de dificuldade cognitiva. Pense, muito provavelmente, pacientes de CAPS, poderia, sabe? Sabe, qualquer pessoa que já viu o trabalho muito bonito que faz o Centro de Assistência Psicossocial, programa do governo, e sinceramente eu não sei nem se isso ainda existe, tá ativo, espero que esteja, né? Mas eu não tenho muita esperança para outras coisas, mas né, na questão de medicamento, mas de todas as coisas que o CAPS faz, né, de atividades, mas esse tipo de cooperativa ela dá um muito bom exemplo, e eu vou para outra câmera. E esse tipo de cooperativa ela dá um muito bom exemplo de soluções que possam servir e dá para a pessoa a dignidade do trabalho, reverte esse dinheiro, né, para poder ajudar não só famílias, mas até a própria estrutura de um CAPS de continuar, né, que pode ser ter vários tipos de negociação e muito mais, né, que a saúde, né, a parte da saúde psicossocial da pessoa, né, eu acho isso aí muito interessante. Bom, por hoje é só, tá? Esse vídeo foi uma sugestão da nossa inscrita aqui, a Milena Vitória, tá? Ela falou, fala um pouco sobre os ramos do cooperativismo e tal. Aí eu passei, tá no forno. Eu fui isso, eu estava fazendo um outro vídeo, parei e fui fazer esse vídeo. Então, se você tem comentários, quiser que eu aprofunde um pouco mais a discussão sobre os ramos, ou algum ramo específico, fala aí que eu comenta aí que eu faço um vídeo, tá? Como a Milena fez. Se você tiver alguma outra sugestão, pode colocar. Saiba que aqui a gente, né, durante a semana a gente fala desses pontos, né, em termos de vídeo, e nos fins de semana nós temos as nossas lives, tá? Mais focado em temas fora do cooperativismo. Então, se você gosta ou você apoia esse tipo de iniciativa, gostou desse vídeo, se inscreva, né, dê um like e divida com esse conhecimento e todo esse carinho que a gente tem aqui por esse tema com todos que você conhece, tá bom? Tenha um bom dia, uma boa tarde ou boa noite e tchau.